Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só somos fortes e corajosos quando o Senhor está conosco, Deus protetor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a pensar nas coisas que nós não podemos controlar, o sentimento de medo às vezes invade o nosso coração e nós ficamos paralisados. Medo de sofrer, medo de que as coisas deem errado, medo do amanhã, medo de ficar sozinho, medo de tudo. Quando nós não temos Deus na nossa vida, nós temos uma dependência de que tudo no mundo conspire a nosso favor. E quando as coisas elas começam a sair errado, nós ficamos simplesmente sem entender o que fazer, ficamos sem chão. Mas Deus, conforme nós vamos orando e conversando com Ele, nós vamos entendendo que nem sempre as coisas elas vão sair exatamente como seria o mais fácil para nós. Nós precisamos ter coragem de enfrentar aquilo que tiver que ser enfrentado, porque se Deus está do nosso lado, vai ficar tudo bem. Por diversas vezes o povo de Israel, ele esteve no meio de batalhas. E não é fácil você parar para pensar, porque eles eram um povo que, na maior parte do tempo, eles estavam cuidando apenas da própria vida, eram pastores. E em dados momentos, Deus colocava ele no meio das batalhas. E eles venciam, não porque eles tinham o maior exército ou o melhor, mas porque Deus estava junto deles. Nós temos que entender que os nossos sentimentos e as coisas que nós fazemos, elas só são possíveis quando Deus estiver conosco. Se nós temos as atitudes corretas, é porque o Senhor está perto de nós. Não tem como a gente ser bom quando nós não conhecemos o Senhor. Não tem como nós amarmos sem ser através dos nossos interesses, se Deus não estiver conosco. Nós somos muito assim, muito recompensas. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Nós sempre estamos preocupados com os nossos sonhos e com a nossa vida. Mas vai chegar um dia que alguma coisa vai acontecer, que você vai perder o controle da tua vida. E naquele dia, você vai ficar sem chão. Você não vai ter forças. Você não vai conseguir enfrentar, você já não tem mais por onde, o que fazer, nem com quem falar, nem nada. É como se todas as pontes elas já tivessem sido destruídas e você tivesse preso dentro de um lugar que você não gostaria de viver. Mas por que nós semeamos a palavra de Deus no meio do povo e das pessoas? Para que elas possam crer em algo diferente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta, a nossa sabedoria aumenta, os nossos sentimentos eles melhoram, a nossa capacidade de sair de situações desfavoráveis ela aumenta, porque em tudo nós conseguimos enxergar a mão e a providência de Deus. Então, ao invés daquele momento ser o nosso fim, é justamente o nosso recomeço. Quando ninguém acreditava mais, quando todos já tinham condenado a nossa história, é naquele momento de total abandono que nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Porque enquanto temos força para insistir nos mesmos erros, nós continuamos insistindo. Mas quando estamos no chão, no pó, derrotados, aí Deus ele pode vir e trabalhar em nós, e nós conseguimos reconhecer a diferença do que o Senhor vai fazer na nossa vida. Por quê? Porque nós já não temos mais nada a perder. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, a palavra do Senhor ela diz assim: mas ele me respondeu, a minha graça é
tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. A minha graça é tudo o que você precisa. Antes nós vivíamos na desgraça. Quando nós vivemos na graça de Deus, nós conseguimos perceber que a coisa mais valiosa e importante que nós podemos encontrar nessa vida é o Senhor. Você tem um sonho, eu tenho um sonho, todo mundo tem um sonho. Quando nós começamos a nos converter e a caminhar perto do Senhor, parece que Deus ele tem uma obrigação diferente com a gente, de realizar as nossas vontades porque nós estamos seguindo o seu caminho. E não funciona assim. Você olha às vezes uma pessoa que acabou de se converter, recebendo a graça na vida dela, recebendo a prosperidade, recebendo as coisas, e você que já está há mais tempo na caminhada, isso parece que não acontece. O milagre ele é instrumento de conversão. E se você tivesse se convertido, você teria entendido que você já recebeu a graça. A graça é tudo o que você precisa. E fica sempre aquela sensação que enquanto não acontece o que eu quero, a minha vida ela não começa. Eu compartilho esse mesmo sentimento com vocês, porque Deus ele me fez promessas e eu estou aguardando que elas se cumpram. Mas parece que enquanto essas promessas elas não se cumprem, a minha vida ela está amarrada, ela está parada. Parece que se isso não acontecer, não valeu a pena. E eu acho que é aí que é o momento que nós temos que virar a chave. Porque enquanto eu penso assim, eu estou errado. A minha vida ela já começou, porque a graça de Deus já está nela. Se acontecer aquilo que eu quero, amém. Se não acontecer, amém também. Porque o mais importante é que todas as vezes que eu me sinto fraco, Deus me faz forte e o seu poder atua melhor em mim. Será que se você tivesse recebido a graça que você tanto quer, ou as coisas que você tanto busca, você estaria ainda no caminho do Senhor? Você estaria entregando a sua vida ao Senhor? Esse é o ponto. Será que a nossa adoração não é fruto do nosso interesse? Porque o amor que se baseia em interesse é o amor humano, não é o amor divino. Deus ele não está demorando. Nós que estamos achando que aquilo que nós queremos é a graça e não a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que orar continuamente, nós temos que louvar continuamente, nós temos que insistir todos os dias. Todos os dias diversas pessoas elas recebem esse devocional. Muitas simplesmente param nos versículos, elas leem a capa e só, e o áudio está lá todos os dias. Cada dia que você recebe essa mensagem é como se Deus estivesse batendo na porta, querendo entrar dentro do teu coração. Mas a gente sempre quer escolher o momento. Quando a gente está bem, né? Eu não tenho tempo. Eu tenho o costume disso, eu tenho o costume daquilo. Mas tem hábitos que a gente tem que não prosperam em nada a nossa vida. Esse a gente acha um tempinho. Para pecar sempre tem tempo. Para encontrar o Senhor, basta mudar a nossa rotina. Basta mudar alguma coisa que nós deixamos Ele de lado. Então hoje a gente coloca Deus como prioridade e entende que a graça de Deus é o milagre já acontecendo na nossa vida e que o resto é secundário. Acontecendo ou não, está tudo bem. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas. Quando ninguém mais acredita, é aquilo que você olha e fala, olha, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Todo mundo deu as costas para mim, mas você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu sou o drogado, né? Eu sou o bêbado, eu sou o mentiroso, né? Eu sou tudo. Mas você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Só que isso só é possível
quando eu confesso ao Senhor os meus pecados, quando eu me arrependo do que eu faço e quando eu entendo que a minha vida sem Deus, em nada ela pode ser comparada com a minha vida ao lado do Senhor. E olha que coisa interessante. Para que assim a proteção do poder de Deus esteja comigo. Então a proteção do Senhor só vai estar conosco quando nós deixarmos de insistir nos mesmos erros e começarmos a obedecer aquilo que Deus ensina na sua palavra. Você já questionou Deus? Por que isso tem acontecido comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu não mereço nada disso, isso não é justo, hein? Será que você estava realmente se sentindo fraco para que Deus pudesse te ajudar? Será que realmente você tinha entregado a sua esperança para Deus? Ou até aquele momento você estava vivendo a tua vida do jeito que você queria viver? Porque o que é mais fácil é a gente largar Deus no meio do caminho para satisfazer os nossos sonhos, para querer agradar outras pessoas. É mais fácil negar o Senhor. É mais fácil, mais fácil. Por quê? Porque quando eu não tenho maturidade espiritual, quando eu não tenho sabedoria, quando eu não tenho discernimento, eu acho que a solução ela vai estar em mim, ou em alguém ou no mundo, nunca em Deus. E quando a gente está na graça de Deus, a gente percebe que não existe solução sem Deus. Não existe solução sem oração. Como que eu posso enfrentar uma batalha se eu não tiver coragem, se eu não tiver forte? Porque se eu preciso de força, é sinal que eu fico fraco. Se eu preciso de coragem, é sinal que eu sou um covarde. Eu sou um covarde. Se eu tiver medo de perder a minha vida, eu sou um covarde. Nós não temos medo de morrer. Nós vivemos para morrer. Essa é a verdade. Porque a morte vai nos juntar à eternidade. E nós sabemos quem nos espera na eternidade. Nós vivemos para morrer. Enquanto você tiver medo de morrer, ou enquanto você achar que se você morrer, alguma coisa vai ficar sem fazer, é porque eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, e começa a tentar medir a tua vida pela vida de outras pessoas. Tudo errado, tudo errado. Se você vive com o Senhor, se você se uniu com o Senhor, nós sabemos que o Senhor ele vai ressuscitar aqueles que morreram junto com Ele. Que nós crucificamos as nossas paixões, os nossos sonhos e tudo aquilo que a gente achava que era necessário, a troco de tudo aquilo que é preciso, que é a graça de Deus e o poder de Deus, poder, energia. Se você pega a sua televisão e tira ela da tomada, ela não funciona, ela não tem poder, ela não tem energia, mas quando você coloca ela na tomada, ela liga. Se você tenta usar o seu celular sem energia, ele também não funciona. E assim é a nossa vida. Aonde nós recarregamos as nossas baterias? É no Senhor. Quando você dorme, você liga o seu celular na tomada, para que você tenha durante o dia a capacidade de usá-lo. Por que você não faz o mesmo com a sua alma? Por que ao despertar você já não vai buscar a palavra de Deus, um louvor, ouvir um devocional? Mas eu gostaria que você gravasse ele antes, porque... Beleza, escuta do dia anterior, ou volta lá no passado, no dia que você quer, e depois você escuta o de hoje. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais carga você vai ter, mais você vai suportar, menos os ataques de Satanás na sua vida vão ter importância. Os inimigos, eles vão ser os mesmos. Mas dentro de você a graça de Deus, ela vai ser tão abundante, que mesmo quando todos pensavam que você estava derrotado, você estava ali germinando, como uma semente que cresce escondido dentro da terra, e as suas raízes elas vão alcançando cada vez lugares mais altos, para quando você crescer para cima, nada mais possa te derrubar. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 16, versículo 13, 14 e 24, a palavra do Senhor ela diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor, e que o meu amor esteja com todos vocês
pois estamos unidos com Cristo Jesus. Vou começar de trás para frente a frase: e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Isso é Paulo que está dizendo, quando ele está se despedindo, dizendo que ele só ama porque ele está com Cristo. E aqui é o que a gente sempre conversa sobre relacionamento. Se as duas pessoas não estão com o Senhor, não tem como existir amor, porque Deus é o amor. E aquele que está unido com o Senhor está unido com o amor. E por essa razão, ambos conseguem amar um ao outro, respeitar, ajudar, cuidar e, acima de tudo, não idolatrar. Porque se eu penso que eu não posso viver sem alguém, eu não coloquei Deus no lugar certo. Porque do mundo eu posso viver sem todas as coisas, eu só não posso viver sem o Senhor. E isso não quer dizer que eu não amo ou que eu desmereço as coisas, mas quer dizer que eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer que eu aprendi com o meu passado. Porque quando nós não conhecemos o Senhor, esse é o modo natural que nós vivemos. É tentador criar uma dependência de alguém. Você gosta de uma pessoa, às vezes, pelos traços, pela forma que ela se veste, pelas coisas que ela gosta, e aquilo, de repente, cabe na tua vida. Só que aquela pessoa, ela é imperfeita. Ela não vai poder suprir esse vazio que tem dentro de você e essa necessidade de Deus. Não adianta você se plugar nela, né? Não adianta você plugar nesse amor, que ele não vai carregar a sua bateria. O pecado, ele não carrega a bateria. O pecado, sim, às vezes ele dá uma falsa sensação de engano aos nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, aqueles 10 minutos de prazer, mas depois volta tudo. Todos os dias você precisa carregar o seu celular, todos os dias você precisa ouvir a palavra de Deus, todos os dias você precisa comer para ter energia, todos os dias você precisa receber a palavra de Deus e louvar o Senhor para que você esteja forte, para que você possa ser corajoso. Estejam alertas. Olha como Deus, ele pede para a gente olhar todas as coisas, observar todas as coisas, examinar todas as coisas. Fiquem firmes na fé, sejam corajosos. O mal, ele sempre vai entregar uma notícia ruim ou vai colocar uma condição para ver até onde vai a nossa necessidade. Ele vai nos colocar em situações que moralmente nós vamos ter que ver se nós seguramos na mão de Deus e confiamos e somos corajosos para tomar e para falar alguma coisa, ou simplesmente vamos nos entregar à nossa necessidade. Pode ter certeza que Deus, ele vai te honrar quando você faz o certo, porque se você se vende pelo errado, Deus não pode fazer muito por nós. Então a nossa força é o Senhor, a nossa coragem é o Senhor, o nosso poder é o Senhor, mas esse poder, ele acaba. Então, o dia que você deixar de ler a Bíblia, de louvar o Senhor, de ir na igreja, de qualquer coisa, o dia que você não arrumar tempo, o dia que você não puder, aquele dia você não vai poder usar a tua vida. Igual, pensa sempre no teu celular. Se você não carregar, você não usa. Não tem energia. E ele vai acabar. Vai acabar. Reserva um tempo. Ah, mas eu acordo em cima. Acorda antes, dorme antes. Dorme mais cedo. O que você fica fazendo à noite? Quanto tempo você gasta na tua rede social? Quanto tempo você gasta vendo série, vendo coisa que não tá agregando em nada a tua vida? Que não tá carregando a tua bateria? Tá gastando tempo em coisa que não tem nada a ver. Eu gosto de dormir cedo. Das 9 horas eu adoro dormir cedo, adoro jantar cedo. Adoro acordar muito cedo quando tá todo mundo dormindo, aquele silêncio. Primeira coisa que eu faço é agradecer o Senhor, a minha oração já de gratidão pelo Senhor por mais um dia, poder ligar um louvor já de manhã, porque parece que enquanto o louvor não toca os espíritos, ele tá ali só esperando, só olhando, fala, será que esse cara hoje ele vai dar a brechinha para nós voltar a infernizar ele ali? Ou ele já vai começar a carregar a bateria dele? E às vezes você acorda de um sonho que você nem sabe que sonhou, você nem sabe o que aconteceu ali.
A gente nem sempre lembra o que sonha, mas acorda com aquele sentimento meio encalacrado dentro de nós. E aí você põe um louvor, as coisas elas já começam a andar pro lugar e vem a palavra de Deus. E aí a gente já vem meditando sobre a vida e sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que estão na palavra, sobre o que Jesus fez na nossa vida e como era antes e como é hoje. Aí a gente vem entendendo cada dia que a gente trabalha sobre as coisas que o Senhor fez como promessa e tenta entender se a gente não está acreditando mais nisso que no próprio dia a dia. Vem valorizando mais o agora e o presente, não deixando uma data especial para que, como se aquilo fosse o começo da minha vida. Não, a minha vida é o agora, a minha força é o agora, a minha coragem é o agora, a coragem de você viver mais um dia, a coragem de você poder evangelizar alguém, de você poder entregar a palavra de Deus para alguém. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor, feito com Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com um olhar diferente, não por interesse próprio. E sempre reconhecemos que o bem que nós fazemos, que o amor que nós entregamos é porque nós estamos ligados com o Senhor e não porque nós somos bons ou porque nós temos a capacidade de amar, mas é porque nós carregamos as nossas baterias no Senhor que nós podemos entregar alguma coisa. Acabamos sendo um power bank aí para muitos. As pessoas sem energia se abastecem nas palavras que nos sobram. Pelo fato de nós lermos a Bíblia, ouvimos os devocionais, temos músicas para compartilhar, ouvimos testemunho, Então cada vez que você pensa em Deus, cada vez que você ora, cada vez que você está alerta, cada vez que você fica firme, cada vez que você pratica a vontade de Deus, a sua bateria ela está carregando. E aí você não fica mais com aquele sentimento de esgotamento, aquela coisa de ansiedade. Tudo aquilo ela acaba, aquela tristeza, tudo isso é falta de bateria, é falta de Deus. Deus ele fala na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E por mais um dia, vamos falar, leia a Bíblia, recarrega as tuas baterias, para de colocar desculpa. O importante não é se você entende 100% ou não, porque cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo uma coisinha ou outra. E como é bom poder ouvir Jesus falando, nos ensinando, nos direcionando, explicando, sendo justo, sendo duro muitas vezes. A gente lê a Bíblia e tem coisa que a gente lê que chega a doer na alma, porque o nosso pecado está ali sendo falado, sabe? Aquelas coisas que nos escravizam. Aquelas coisas que às vezes a gente tem mais dificuldade, mas nós temos fé no Senhor, que Ele vai nos ajudar a sair de tudo isso. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, porque nós escolhemos o Senhor como a nossa fortaleza e o nosso protetor. O Senhor. Só somos fortes e corajosos quando o Senhor está conosco. Deus, protetor, Senhor, tende misericórdia de nós. Por favor, tende piedade de nós. Amém? Que Deus ele possa nos ajudar a remover todo o medo, toda a insegurança, toda a covardia. Que Deus ele possa nos dar o espírito de ousadia e nós consigamos alcançar outras vidas e outras almas. Que tudo que nós possamos fazer seja feito com amor, perdoar, aceitar, que a gente possa estar firme na fé, que a gente possa continuar confiando no Senhor, aguardando, com esperança, com perseverança, até aquele dia chegar ou não, tanto faz, porque tudo que nós precisamos é a graça de Deus e ela já está sendo derramada na nossa vida. Louvado seja o Senhor por tudo o que Ele faz por nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por quando todos estavam simplesmente pisando e desprezando a nossa vida, o Senhor veio ao nosso encontro e nos tirou do buraco. Dia após dia, nós vamos continuar buscando a sua presença e sabemos que a nossa transformação, ela será completa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.